Fala, Carol. Fala, gente. Boa noite. Tudo bem? Vamos dar um tempinho aí para a doutora Jaqueline chegar. Boa noite a todos. Hoje a gente vai começar a quarta de 5 conversas que a gente vai falar sobre carreira. A gente vai fechar medicina hoje. Vamos falar com a professora, com a doutora Jaqueline. E semana que vem, na terça-feira, a gente vai falar com a professora Flávia sobre o curso de EAD. Tá certo? Já que já chegou, para obedecer o rigor da hora, a gente já vou adicionar ela aqui. Tá? Bom, antes de adicionar, eu queria fazer uma introdução. A doutora Jaqueline, eu a conheço há quase 15 anos. Conheci Jaqueline ainda no colégio, na Federal de Química, e vi ela passando por todos esses desafios da vida, vestibular, residência. E aí eu acho que hoje vai ser legal porque ela vai contar um pouco da história da vida dela. Tá? Jaqueline é formada em medicina pela UFRJ e tem residência em otorrinolaringologia e cirurgia cérvico-facial pelo Hospital da Lagoa, aqui do Rio de Janeiro. E tem aí uma experiência enorme em cirurgia de nariz, pescoço, ouvido, garganta e tal. Tá certo? Vou chamar a doutora Jaqueline agora pra gente começar essa conversa. Tá certo? Aí, gente. E aí, E Jaque? aí? E aí, E aí, pessoal? tá? Boa Tudo noite a bem? todo mundo. E aí, tudo certo? Tudo certinho. O áudio tá Escuta bom? bem? Também escuto bem, tudo certinho. Ótimo. Beleza. Bom, vamos lá. Eu fiz uma introdução, falei que você tinha feito. Você é médica de formação, estudou na UFRJ, fez otorrino, né? E aí a gente é um conjunto de conversas onde a gente fala das carreiras. Hoje queria falar um pouco sobre medicina contigo, né? Sim. Existe um grande folclore, né, da medicina que acho que a medicina é só glamour e na verdade eu vejo lá com os alunos que não é só glamour, é muito trabalho. Mas eu queria escutar de você, assim, por que fazer medicina, né? É status, é uma questão financeira, é uma questão familiar, assim, por que medicina? Então, eu sempre gostei muito de gente, então acho que isso é um pré-requisito fundamental. Realmente, você gostar de lidar com o ser humano. Embora tenha áreas na medicina que você pode tratar de uma forma mais administrativa, mas eu gosto dessa linha de frente mesmo. E o próprio cuidado mesmo do ser humano, né? Você conseguir definir condutas, você poder olhar de uma forma mais inteira para um paciente, assumir que é o seu paciente, sempre me encantou muito. Claro que junto vem essa questão do status, vem a questão financeira, mas eu não acho que deve ser o pontapé inicial, não, porque é uma carreira que exige muito de você, exige muita dedicação, enfim, horas de estudo, comprometimento mesmo no dia a dia com o paciente. Então, eu acho que status e, de repente, o financeiro é um pouco consequência, não causa de uma escolha desse porte. Assim como toda a área de saúde, tá? Não acho que é só medicina, não. Acho que toda a área de saúde também tem que enviar o coração em primeiro lugar. Então, isso que me Entendi. motivou a fazer medicina realmente. E a questão financeira também é boa, não posso negar, é boa. A questão do status, assim, é consequência, é uma questão social, mas nunca foi uma questão que encheu realmente muito os meus olhos, não. É a questão da Entendi. prática mesmo, da profissão em si, que eu realmente sou apaixonada, gosto muito. É maneiro. E por que eu tô rindo? Então, otorrino, na verdade, foi uma Diante escolha de de. indecisa. Que eu sempre gostei muito de pediatria, eu gostava de cirurgia, e caramba, é muito diferente pediatria de cirurgia, né? E aí eu falei, caramba, uma área que atende muita criança, que é otorrino, faz muito procedimento, que eu adoro fazer procedimento, e tem cirurgia pra caramba. Então, assim, eu realmente me achei dentro da otorrino. Foi uma área certeira pra mim, pro meu perfil médico mesmo.
Embora eu goste muito de tudo. Eu gosto muito de clínica médica, eu gosto muito de medicina mesmo. Acho muito bacana. Entendi. Assim, o próximo. Eu conheço tua história, né? De perto, sei de dramas e conquistas. Isso é interessante, a vida é feita de escolhas. E eu vi uma menina bem-sucedida, com uma carreira maneira, tudo dando certo, largar uma vida na Zona Sul, com praia, uma vida no Rio de Janeiro legal, para chutar o balde e ir em direção ao Mato Grosso. E depois ir em direção ao interior da Bahia. Como é que é isso? A vida é feita de escolhas, a gente sabe, mas assim, o que que leva o que que te levou a jogar tudo pro alto e ir para esse interiorzão aí? Tá, então. Na verdade, eu me formei em médica. Então, quando você se forma médico, vou do início. São 6 anos de faculdade de medicina, tá? Os 2 primeiros anos são bastante teóricos para você conhecer o sistema, a fisiologia, anatomia, etc. Os outros 2 anos, aí indo para 4 anos de medicina, já começa a ter uma parte prática, né, associada. E os últimos 2 anos, geralmente 1 ano e meio, os últimos 2 anos, dependendo da faculdade, é um internato onde você coloca a mão na prática. Então, são 6 anos árduos, fora o vestibular que você estuda antes para poder passar, enfim. Aí você se forma clínico geral. Eu achava tão encantador essa questão do clínico geral, de verdade, que é você ter uma visão total da medicina, você conseguir ver o paciente de uma forma holística. Pronto. Vamos definir residência. Otorrino. Me achei na otorrino. Ouvido, nariz e garganta. É uma área enorme, ampla, faz procedimento pra caramba. Cirurgia. Depois fui para cirurgia plástica de face. Operar narizinho, bléfaro, fazer procedimento estético da face. Ótimo. Nisso me veio uma proposta de ir para o Mato Grosso para fazer clínica geral, emergência. E eu achei tão interessante daquele ponto que eu estava, porque na verdade eu vim de uma coisa ampla, fui especializando, 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 e uma proposta para amplificar novamente. Uma nova cultura, um novo lugar, uma nova proposta cultural, financeira, conhecimento de gente, lidar com a área de uma forma diferente. Eu falei, tá bom, vou topar essa jornada. E foi assim que eu fui parar no Mato Grosso, vi um colega que já Como é trabalhava que, lá e etc. como é que o motorrino, como é que o motorrino que trabalha com rinoplastia, com harmonização facial, ela cuida de picada de cobra? Lá no CRM, tem que voltar que eu tenho carimbo médico e eu posso cuidar de uma picada de cobra, rapaz. Isso que é legal da medicina. Vai, fala. Você pode expandir para 1000 lados, se você quiser. Porque a emergência é a nossa base. Então, a gente pode partir daquela emergência para trabalhar infarto, AVC, picada de cobra. Aqui na Bahia a gente faz parto nos plantões, é médico único, a gente faz parto, assume, saber reconhecer uma questão Quantos de partos você risco. fez semana passada? Semana passada foi o recorde, porque foram 2 partos numa manhã. Aviso logo, quase ao mesmo tempo, porque uma grávida segurou, a outra fez antes. E depois foi a outra. Foram 5 partos. 5 partos na semana passada, mas foi o recorde. Geralmente não é isso tudo, não, mas aí foi meu recorde de parto. E aí eu voltei a fazer parto, reaprender, né, com amigos, obstetras, a gente já tem o aval de fazer parto, já faz na faculdade, mas reaprender isso tudo com os especialistas, rever o assunto, com os colegas que já estão na mão na prática e refazer. Então, a medicina, isso é muito legal. Você pode voltar ao ponto de início a hora que você quiser e atender medicina básica, emergência, doença de pele, doença de fígado, doença de olho. Claro, de uma forma generalista. Aí que vem o especialista, que a gente não consegue Uhum. assumir na emergência, é especialista mesmo. Igual coisa de ouvido, nariz e garganta. É para o especialista, para mim. Questões cardiológicas. É o cardiologista, não tem jeito. Agora, aquele primeiro aporte, suporte médico geral, formado, CRM certinho, vai lá, atende e ajuda muito. No interior, a gente tem uma reserva maior estrutural, né? Não é aquela reserva enorme como tem na cidade grande. Mas dá para você fazer muito, mesmo com uma estrutura menor. E isso é muito gratificante, sabe? Você tá na linha de frente ali, você poder ajudar realmente um paciente que estava quase morrendo e você recuperar aquele paciente.
Ou um paciente que chega grave, você recuperar ele de uma forma inicial e mandar para a emergência maior, numa cidade maior que vai ter mais suporte. Isso é muito gratificante mesmo. Então, a medicina traz todo esse approach para quem gostar de adrenalina e para quem não gostar de adrenalina, quiser ficar no consultório mais tranquilo. É uma área muito grande, tem muita coisa para fazer. Agora, tem que gostar, porque realmente é um estilo de vida, né? Imagino. E quanto à grana, né? Assim, eu falo isso porque as pessoas têm certo pudor de falar dos vencimentos e tal. Na minha época, isso era um tema assim que se via com muito cuidado, as famílias é, orientavam os estudantes a fazer algo que amasse. Hoje não. Hoje é aliar amor ao que dá dinheiro. Sim. Então, queria saber, como é que o dinheiro que o médico, o salário do médico aqui no Rio de Janeiro é igual aí na Bahia? Você sabe que mesmo durante a minha faculdade não se falava tão abertamente sobre dinheiro. Por exemplo, eu me formei. Claro, a gente vai perguntando para as pessoas, ninguém é bobo, mas não é um assunto tão aberto assim, mesmo durante a faculdade. Eu acho que na faculdade de biologia também, né? Não se fala tanto do dinheiro, de quanto você vai ganhar e tal. Ó, pelo FENAM, Federação Nacional de Medicina, a última agora de 2020, vou falar qual é o piso. R$ 15.274,34 para uma jornada de 20 horas semanais. Isso é a teoria. Na prática não é isso, é menos, é bem menos. Vamos colocar aí por volta da metade para um Um serviço público. generalista, Ficou. Oi? um generalista, Um médico generalista, 20 horas semanais. Isso é pelo FENAM. entendi, É o que seria o ideal pela Federação entendi. Nacional de Médicos. Entendi. Agora, na Mas se prática não varia. é isso. Isso aí é um teto que está muito acima. Na prática, vamos dizer que seja mais ou menos a metade disso para 20 horas semanais. Via SUS. Entendi. Comparando Rio com Bahia, depende da. Bahia é gigante, né? Eu tô no interior da Bahia, tô numa cidade chamada Jacobina. Aqui eu atuo como otorrinolaringologista, tá? Veio essa questão toda do Covid e eu voltei para emergência. Foi isso que aconteceu. Mato Grosso foi basicamente emergência, porque lá, até montar consultório de otorrino, daí veio a oportunidade da Bahia. Eu queria expandir essa questão cultural, de vivência mesmo, vir para Bahia. Mas aqui eu consegui trabalhar como otorrino. Aqui falta otorrino. Então, tecnicamente, é melhor sim, porque onde falta, você é mais valorizado. E aí que eu voltei para emergência por causa do Covid. Mas, enfim, tecnicamente falando, é melhor sim o interior da Bahia do que os grandes centros, né? Financeiramente falando. Aí tem que ver toda a questão familiar, pessoal, o que vale a pena, o que não vale. Mas ainda é bom sim vir para o interior do país. A gente é mais valorizado. Entendi. Maneiro. A Evelyn Amorim está perguntando se você tem alguma dica de como se sair bem na faculdade de medicina. Evelyn, beijo, lindona. Ah, amiga, estudar. Grupo de estudo é uma coisa que é muito bacana. Eu conheço a Evelyn. A Evelyn é excelente estudante de medicina. Eu conheci ela em São Paulo durante meu curso lá de pós-graduação de cirurgia plástica da face. Estudar mesmo, pegar dica com os veteranos que já passaram por aquela matéria. E não tem muito jeito não, amiga. É estudar mesmo. Eu sei que você é muito estudiosa. Grupo de estudo sempre me ajudou muito, porque uma tem um start que o outro não tem, dá força para um. Eu sempre estudei muito em grupo, né? Tem um grupo da faculdade que, poxa, é muito bacana. Meninas estudiosas, gostavam de estudar, a gente se virava à noite. Tem muita história para contar. Mas conta uma coisa, assim, aí na Bahia tu não trabalha como otorrino. Trabalho. Então, agora que veio o Covid, eu parei e fui para emergência. Mas, na Ah, verdade, entendi. aqui, como aqui é uma cidade, ó, de 80 mil habitantes. Então, aqui é uma cidade que ela drena várias cidadezinhas ao redor, Entendi. onde geralmente tem um médico generalista e pronto. Então, a gente consegue acolher todo esse approach. Então, tecnicamente, para o especialista, é melhor do que nos grandes centros. Financeiramente falando. Financeiramente falando. Eu, Fora toda a eu, questão de cidade do interior, para quem gosta, essa coisa toda, sabe?
Você falou do Covid, né? O Covid é a vedete do momento, assim, quem traz muito sofrimento, angústia aí para a população brasileira. O que que mudou? O que que mudou aí? O Covid já chegou em Jacobina? Chegou. Ah, Hoje foi atualizado um boletim, tem 50, acho que são 53 casos confirmados de Covid. Existe uma estrutura aqui para receber esses pacientes. E, assim, eu não sei, o Rio eu acho que está um pouco mais tensa essa questão toda, mas aqui também foi fechado o comércio, mesmo nas cidadezinhas menores, de 30 mil habitantes. É, sair só de máscara, existe um incentivo enorme. Na entrada e saída de cada cidadezinha, são várias cidadezinhas. Existe um pessoal de controle do Covid que vai testar a temperatura, que vai perguntar de onde você está vindo, para onde você está indo. Então, eles estão tentando fazer um controle da situação nesse aspecto. Eu acho que nesse aspecto até consegue um controle melhor do que nas cidades maiores. Porque como as cidades são menores, um consegue monitorar o outro melhor, sabe? entendi, Do que na entendi. cidade grande. Mas chegou sim. Eu já atendi paciente Covid em plantão que eu dei, com os EPIs, tudo certinho. Mas assim, imagine um paciente Covid numa cidade de 30 mil habitantes, por exemplo. É o assunto da cidade, aquele único paciente Covid. É uma coisa assim Entendi. alarmante, entendeu? Enquanto no Olha, Rio, o pau tá a quebrando, né? Mariana F. Gonçalves está perguntando. Eu acho que é a Mari que eu É a conheço, essa. Mari. Hein, Mari? É, ela está perguntando da estrutura do hospital, atendimento no interior. Dá para trabalhar bem? Tem tudo? Como é que tá aí? Olha, faltam coisas, mas eu acho que não é só do interior da Bahia, eu acho que isso é do Brasil. É, de um suporte maior. Então, assim, os pacientes graves necessariamente não. Ih, a internet na Bahia é devagarzinho, gente. Calma. Ela vai voltar. Já que eu acho que deu uma travada, deu uma travada aí. Olha, mandem as suas perguntas que quando ela voltar, a gente para ela poder responder. Ih, caiu. Bom, vamos lá. Doutora Jaque, cadê você? Caiu. A internet caiu. Bom, tem que esperar ela voltar, né? Mas a gente já consegue ver os desafios que é fazer medicina e trabalhar num grande centro desse, né? E depois desse do Rio de Janeiro. Depois ir para o interior do Brasil, onde os desafios são bem maiores do que, imagino eu, bem maiores do que o Rio de Janeiro, porque é uma medicina tete a tete. É preciso saber de muita clínica para poder chegar lá, né? Bom, a doutora Jaque, cadê você? Gente, caiu, aconteceu alguma coisa aí. Ela caiu. A internet da Bahia é devagar. E aí ela caiu. Ai, meu Deus do céu. Bom, mandem perguntas. Vamos lá. Se ela achou mais diferente, inspiração e coragem. A internet é péssima em geral. Isso é verdade. Jaque, cadê você, Jaque? Falou em Covid, cortaram a internet. Não tem jeito. Assustador. Vamos ver se, vamos ver se ela consegue voltar. Dá mais um minutinho. Se ela conseguir voltar. Opa, voltou. Isso aí.
Ê, E Deus é aí, mais. nós capota, mas no breco. É isso aí, Poxa, vambora. gente, no meio da live. Fala aí. O Bom, da Covid. estrutura. A gente estava É, falando da estrutura. A estrutura realmente não é a perfeita. Há coisas que faltam, sim, mas eu não acho que seja um problema do interior da Bahia. Eu acho que é uma questão do interior do Brasil. Mas a gente consegue ter aquele suporte inicial para atender um paciente e conseguir encaminhar de ambulância para uma cidade maior que dê um suporte maior. Então, isso aí dá para entendi, trabalhar, sim, com essas restrições, né? entendi. Bom, maneiro. É desafiador, né? É uma vida desafiadora. É Acho que desafiador. nunca Não é... acaba, E vou te falar nunca uma acaba. coisa. Esse Covid está deixando as pessoas tão apavoradas que, eventualmente, um paciente, às vezes, mais grave, demora a sair mais a vaga pela questão do Covid, das pessoas ficarem assustadas de levar o paciente. Pacientes existe a vaga regulada, um paciente que precisa de uma vaga, a vaga foi regulada. Eu já vi paciente não aceitar a vaga porque era em Salvador, porque tem muito Covid. E a gente explicar de todas as formas possíveis que ele precisa ir e ele opta por não ir, por medo do Covid. Então, esse negócio do Covid realmente é um problema enorme, né? Tomara que passe logo. Então, eu queria falar do mercado. A gente já começou a falar um pouco sobre o salário e tal. E aí eu fui dar uma olhada nos números, né, da Faculdade de Medicina. E nos últimos 20 anos, os cursos de medicina no Brasil triplicaram. Em 1997, havia 95 cursos de medicina. Hoje, pelo um dado de novembro de 2019, hoje existe 305 cursos de medicina no Brasil, que despejam uma média de 40 mil profissionais por ano, juntando profissionais formados no Brasil e profissionais formados no exterior, 40 mil profissionais formados todo ano no mercado brasileiro. Então, eu queria saber assim, como é que está o mercado? Existe empregabilidade ainda para todo mundo? E ainda falta médico, né? No interior do país, para você ver. Entendeu? Falta médico, né? Mas, É isso que você ia falar, sim, né? é. Então, ainda é muito bom, porque as faculdades, os alunos se formam, mesmo com esse número enorme de alunos, e são todos empregados, tá? Não Entendi. existe médico desempregado ainda. Pode ser que tenha algum médico desempregado na cidade grande, mas assim, no país, ele não fica desempregado. Então, assim, isso tem emprego para todos, ainda. Entendi. A perspectiva daqui a 5 anos, 10 anos, é isso aí estreitando cada vez mais, porque cada vez mais vão ter profissionais jogados no mercado de trabalho. E se o nosso piso salarial já não condiz com o que é estabelecido pelas representatividades, né? Pelo FENAM, por exemplo, hoje está em 15 mil, que a gente recebe mais ou menos a metade, para vocês terem uma ideia, no valor de 20 horas semanais. Uhum, uhum, Isso uhum. falando de SUS, tá? De uma geral. Inclusive, tem concursos do SUS que são um valor extremamente abaixo desses. Um valor que o próprio CREMERGE, CREMEB, às vezes repudia. Sim, é quase Entendi. mensalmente um repúdio dessas instituições a determinados concursos com preço muito abaixo. Então, isso é uma questão atual. No dia desse saiu um concurso aqui no estado do Rio, o município era R$ 1.800 por 20 horas semanais. Olha só, quer dizer, Para 15 vezes, especialista, tá? mais de 10 vezes abaixo do piso. Enfim, então esses concursos são repudiados pelos nossos órgãos representativos, tá? Daqui a alguns anos, eu acho que isso aí vai piorar. Vai piorar. E também a questão da qualidade dessas faculdades que foram mais do que triplicadas, né, de volume. Eu acho que tem os órgãos responsáveis para fiscalizar a qualidade dessas faculdades e que tem um lado bom disso tudo, que é a competitividade. Então, cada vez mais as pessoas vão precisar se especializar, enfim, ter um approach, um diferencial para poder se Sim, colocar no mercado. Assim como já acontece há mais tempo com outras áreas. sim. Isso é bom, a competitividade eu acho muito bem-vinda, porque faz a pessoa estudar mais, se especializar mais, ter mais recursos
para as pessoas, para o ser humano, para o atendimento, né? Então, esse lado da competitividade, eu sou super a favor. Agora, o lado das condições de trabalho, de piso salarial, essa questão toda, eu acho que a gente vai ter que lutar aí para não ter uma piora, né, dessa questão toda. Então, assim, médico ganha bem? Ganha bem. A gente ganha bem, sim. Não tenho o que reclamar, ainda mais comparado com outras áreas de saúde ou outras áreas mesmo. Qual é a profissão que você está empregado? Então, a gente tem que agradecer que ainda é assim. Só que a gente tem que lutar também, porque realmente existe uma desvalorização da área, e eu acho que isso vai piorar nos próximos anos pela questão do número mesmo de médicos que vão ser lançados no mercado, né? Na cidade grande já tem um volume muito grande, né, de profissionais. Então, essa competitividade, essa diferenciação meio que já faz parte desde que a gente vai fazendo a faculdade, a residência. Então, a gente já vai se subespecializando em várias questões. Ao mesmo tempo, é importante para atender o interior, né? Acho que políticas públicas Aí a precisam gente ser. fica assim, não, também não faz faculdade de medicina nova, não. E como é que fica o interior do país, entendeu? Acho que a gente tem que ter um olhar bem inteiro da nossa situação atual. Precisa de médico, sim, no interior. Eu não tô nem muito no interior, né? Eu tô a 300 quilômetros da capital, região de Chapada Diamantina. Mas tem muitas cidadezinhas pro interior que falta médico. E nessa fase de Covid, falta mais ainda, porque precisa mesmo, né, de atendimento e tudo mais. Então, realmente faz um diferencial grande aí, tem mais profissionais no mercado. Mas Bom, sempre a gente você pensando na falou, qualidade, né? sim, você falou aí da acessibilidade do profissional, né, na medicina. E aí existe a gente já havia num impulso enorme, acho que a Covid jogou a gente ladeira abaixo, né, que são aquela popularização de novas tecnologias de comunicação, de telecomunicação, que fortalece um conceito já muito antigo, mas que é empregado pela comunidade europeia de medicina preventiva, que é chamado medicina 4P. Essa Aham. medicina 4P, ela vem de prevenção, predição, participação e personalização. Ou seja, você trata a doença do indivíduo. Ou Sim, você cuida na prevenção, a prevenção do indivíduo, ainda no estado de saúde. E aí essa ideia se junta com os avanços do meio de comunicação digital, né? Como telemedicina, e cria uma nova estratégia para chegar nos interiores, né? E como é que tu vê esse avanço assim? Porque eu conheço alguns alunos, tenho alunos de mestrado médico, por exemplo, e a galera é meio reticente, fala, ah, não, pô, telemedicina, uma besteira, o cara vai dar consulta via WhatsApp, como é que pode, como é que ele vai cobrar, como é que vai ser a valorização, a anamnésia não é feita assim, etc. Como é que tu vê esse avanço? Porque isso sem sombra de dúvida, eu falo como usuário e como membro da sociedade que quer ver o avanço das coisas, mesmo que isso diminua algum tipo de emprego formal, mas ganhe outros empregos lá na frente, eu quero ver o avanço. E aí, queria saber a tua opinião como médica, como é que o setor vê isso, enfim, como é que se trata esse assunto? então, eu acho que tem questões. Por exemplo, eu sou super a favor, sim, da telemedicina nessa fase do Covid. Há coisas que o profissional de saúde pode ajudar e muito via telemedicina, tá? É, nessa fase caótica que a gente está. Agora, há muitas outras coisas que só na consulta pessoal. Eu sou um pouco conservadora, eu acho muito importante a consulta tete a tete, olho no olho, você botar a mão no paciente para você realmente fechar um diagnóstico e muitas vezes resolver um problema. Então, assim, se a telemedicina vier para complementar, eu sou a favor, sim, tá? Agora, se ela vier para assumir um espaço onde não cabe a ela, a telemedicina não vai conseguir suprir uma consulta médica. Você, ao escutar um paciente, você examinar um ouvido, examinar um nariz, examinar uma garganta, isso aí não. Agora, vindo para complementar, para uma posterior consulta pessoal, eu sou a favor, sim. Eu acho que a gente tem que ter esse espaço, especialmente numa época dessa de pandemia, onde as pessoas não estão conseguindo sair de casa. A gente consegue ajudar muito via online, mas sempre explicando cada caso, olha, o que realmente precisa de uma consulta médica, o que não, vamos tentar isso aqui primeiro.
e ver como é que o paciente vai ficar, caso não melhore, vá na consulta médica. Então, se a telemedicina vem para complementar e para auxiliar num espaço onde precisa, onde tem uma pandemia, onde tem um certo caos, eu sou a favor, sim. Mas de uma forma sempre complementar. Entendi. Tu já experimentou alguma vez fazer essa telemedicina? Olha, tem alguns sites, tenho vários amigos que estão fazendo consulta assim por telemedicina, tem alguns programas validados, tá? Da Fleury, tem amigos que estão fazendo pelo Doctoral, enfim, não estou recebendo nada para isso, tá, gente, que estou falando. Tem que falar, né? Mas muitos deles fazem assim, olha, tem uma consulta aqui, é o mesmo valor às vezes da consulta pessoal, mas você tem direito a uma consulta pessoal depois que passar a fase da pandemia. E outros não, outros, olha, minha consulta é tanto por telemedicina e é isso. A gente está autorizado a fazer isso pelo CFM, nessa época de pandemia. Eu mesma acabo conversando mais via WhatsApp e alertando, olha, isso não substitui uma consulta física e tudo, mas o que eu puder ajudar, eu estou ajudando sim os meus pacientes. Mas eu tenho que mergulhar nesse mundo da telemedicina, isso eu vou fazer para breve. Porque nessa fase realmente precisa. Acabou que eu voltei para esse lado da emergência e a otorrino ficou um pouquinho de lado, né, nessa fase do Covid agora, mas eu vou voltar. Tô com saudade. Então, além do desafio da telemedicina, que provavelmente cada vez mais vai se aproximar do dia a dia, né? Quais são os maiores desafios do médico no futuro? A medicina é para tratar doença. Quais são o quê? A medicina hoje, ela trata a doença, né? E se você olha aí os países mais desenvolvidos, eles têm uma atenção à prevenção de doenças, à prevenção de acidentes, a um diagnóstico precoce. Aí eu queria saber a tua opinião, assim, quais são os dois principais temas do futuro, assim, o que o médico hoje, o garoto que está vendo, vai fazer o Enem, quer fazer medicina, qual o desafio que ele vai enfrentar? O que ele precisa estar antenado? Pergunta difícil, hein? O que a pessoa que quer fazer o Enem espera da medicina hoje? Basicamente é isso. Exatamente. Cara, ele precisa para ser um médico arrojado no futuro. Olha, eu acho que hoje a gente tem muita informação via internet. Que na minha época já tinha, mas não era tanto. Eu ainda peguei a época de comprar livro. Quem é da UFRJ, a gente comprava livro na livraria do Nilson. Que inclusive parece que fechou, porque agora a nova geração é toda internet. Então, basicamente, é ter o cuidado da fonte que você vai estudar. E, assim, correr atrás daqueles médicos que tem aquela medicina de colocar a mão no paciente, de você correr atrás, ir lá aprender, fazer. Porque eu acho que as pessoas hoje estão muito teoriconas. Muito assim, vou estudar a teoria, vou lá, faço a prova, tiro uma nota boa. Vai passando os ciclos. E eu, particularmente, acho muito importante essa questão de você chegar perto do paciente, saber fazer uma boa escuta, um bom exame físico. E isso eu acho uma coisa fundamental que cada vez mais está se perdendo. Uma outra crítica, quando você chega no final da faculdade, aí você tem que escolher sua especialidade. As pessoas estão tão focadas em estudar para a prova da residência e passar, que muitos não vão para a linha de frente, para a emergência, não vão botar a cara para aprender mesmo. Isso aí é junto com um cara que está lá na emergência, o médico que está lá na emergência. Então, assim, eu acho que o maior desafio hoje, que já era um pouco na minha geração, me formei em 2012, é você implementar a prática, buscar a prática no meio de tanta informação teórica, para você ser um bom médico. Esse, para mim, é o ponto de partida. De verdade. E eu acho que isso também é na sua área, Diego. Biologia, farmácia, medicina veterinária, que às vezes é a nossa crítica com a telemedicina, né? Da coisa muito teoricona e você não botar a mão na prática, no paciente, botar a mão no laboratório, lá, o aluno de biologia, né?
É, Talvez você... a faculdade de biologia, ela tem uma coisa boa e uma coisa ruim. Ela é muito divertida. Do início ao fim, é um curso fantástico, assim, apaixonante. E aí, no final, você se vê formado e tendo que ganhar uma grana e, pô, e para onde você vai, você não sabe nada de biologia. Isso é o principal que eu. Zoologia, se o cara se dedica, pô, uma classe de animal, a uma espécie, tu imagina ele trabalhar com zoologia, trabalhar com botânica, trabalhar com genética. Pô, complicadérrimo. Então, assim, a faculdade de biologia ela é um pouco diferente nisso. É difícil atuar de primeira. Você precisa obrigatoriamente de uma formação. Suplementar, um curso de um lato senso, uma coisa qualquer sei lá, análises que vai clínicas, guiar alguma um coisa pouco assim. prumo, né? Você sai muito Que vai generalista, guiar. biólogo generalista, e aí você precisa ter um rumo ali, né? Para te Mas guiar e isso, você colocar a mão na prática. eu vendo assim a garotada saindo da faculdade, eu acho que a gente tem é, um problema da sociedade e um problema social, né, que empurra a galera para uma escolha de dinheiro rápido, assim. Eu lembro que na época que a gente morava na França lá, a galera ela fazia faculdade e ao mesmo tempo trabalhava nos bares, era garçonete, era atendente de alguma coisa, fazia um serviço baratinho. E aí isso dá a sociedade bem construída, em degraus, ninguém passa fome, todo mundo consegue pagar as contas. Isso dá a chance para o estudante, para ele poder lá na frente escolher um destino, entendeu? Sim. É como se ele pudesse experimentar. E aí, errando, experimentando, ele consegue decidir melhor. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil é meio americanoide. A gente compra um pacote, a gente gosta de biologia celular, a gente vai fazer análises clínicas, a gente vai fazer genética, a gente vai fazer mestrado, a gente vai fazer doutorado. Senta num ciclo vicioso, depois do doutorado, o mercado não te absorve, porque muitas vezes você está no laboratório e não entende nada da área comercial, não entende nada, sim, é complicado, entendeu? Eu acho que cada área é uma área. Isso a gente pode perceber. Na farmácia você tem o status quo, na biologia é esse que eu acabei de falar, na medicina veterinária, foi semana passada, tem toda uma outra dinâmica e outros desafios. Na medicina também, acho que tem uma outra dinâmica, a briga é muito por especialidade, né? Por nome, você tem que resolver problemas que muitas vezes não tem uma solução. Ter que desenvolver essa solução é complexo, né? Essa acho que pelo que eu entendi de você falando, esse é o maior problema, né, precisa ser É. resolvido na medicina. Então, é a questão de unir a teoria e a prática. Porque cada vez mais tem uma tendência mais teoricona e passou na prova de residência e fica aquela coisa mais teórica. Vai botar a mão na prática mais quando você está fazendo a residência. E aí, você se formou, você vai para a emergência, vai fazer como? Como é que você vai botar a mão no paciente? Tem que botar a mão no paciente. Então, você tem que, às vezes, buscar por fora da faculdade mesmo, colegas que já estão na prática, na emergência, no CTI, e procurar o aprendizado ali para complementar. Esse é um desafio. E outro também, que eu não falei, é a questão do empreendedorismo. Porque isso não é nada ensinado para a gente na faculdade, que eu acho que era esse assunto que você estava falando, né? Por exemplo, eu me formei médico, quero montar um consultório. Como é que lida com convênio? Isso aí é o approach de cada um, correr atrás. Tem gente que faz MBA de gestão de consultório. É realmente o approach de cada um. A faculdade de medicina ela é muito bonita, ela é muito teórica, tem muita parte prática, dependendo da faculdade, né? A minha faculdade teve uma parte prática bem interessante, especialmente de clínica médica. Só que, assim, mesmo eu tendo feito uma faculdade, que é a FRJ, que é uma faculdade antiga, né? A gente tem que correr atrás, tem que correr por fora, porque faz parte de você se formar um médico para trabalhar na linha de frente mesmo e saber colocar a mão no paciente, identificar uma situação de risco, como tratar, diagnóstico, terapêutica, tudo. E o lado comercial. E o lado comercial. O lado comercial que a gente não aprende isso, não. Eu tô aprendendo ainda. Difícil, é difícil.
Agora, eu recebi um papelzinho aqui, uma pergunta. Não veio pela live, não. Veio pelo papelzinho aqui, ó. Aí ele Aham. perguntou assim, pergunta a ela quando que ela volta para o Rio. Ah, oi, gente, nem eu sei. Então, eu tô dividida, né? A Bahia, poxa, é um estado incrível, né? As pessoas são super acolhedoras, enfim. É experiência única aqui, de tudo, de ser humano, de medicina, cultural e tudo. Mas confesso que eu tô morrendo de saudade dos meus narizinhos, de operar os meus narizinhos cirúrgicos, as minhas amígdalas, as minhas crianças, as minhas rinoplastias. Estou cheia de saudade. E saudade da família também, né? Que pesa. Pesa bastante. Tá A certo. A resposta eu não gente. sei. Vamos ver se é nos próximos capítulos, né? Mistério, mistério. Vou responder Mistério. aqui de volta. Um mistério. A gente chegou já perto dos 40 minutos. Passou muito Ah, rápido, mas a gente precisa finalizar, né? Senão o Instagram também tem um limite de tempo. Eu queria sim. te agradecer por essa conversa, é sempre engraçado, né? A gente sempre conversa bebendo alguma coisa. Hoje É, tivemos a poxa. oportunidade de nada, mas Tô foi com meu maneiro caderninho de também. anotação aqui, ó. Foi maneiro também. A gente está esperando você voltar para o Rio de Janeiro para fazer um almoço, um jantar, o que for. Claro. Eu queria te agradecer pela conversa, pela atenção. Foi muito bom. Ah, Obrigado. obrigada. Eu que tenho que agradecer aí a oportunidade, mesmo de ter contribuído para o pessoal aí que está pensando em fazer medicina, que não está. É uma área encantadora, não me arrependo um segundo de ter feito. Eu amo minha profissão. E façam, se formem, façam o Enem, passem no vestibular, façam com amor, que tudo dá certo e o retorno vem, com certeza. Tá Show. bom? É isso aí. Muito bem. Bom, Valeu, gente. Valeu, beijo, Jaque. Beijo. valeu, um abraço. Outro. Bom, semana que vem a gente vai falar com a professora Flávia Busnardo sobre o ensino à distância. EAD, semipresencial, como é que funciona o CCEG, CEDEG. Então, espero vocês aí terça-feira que vem, às 19 horas. Tá certo? Valeu? Beijo. Tchau, gente. Tchau, gente. Valeu.